implante na roupa, Ah. tinha tirado. Tudo bem. Ela já foi A Fernanda organizar deixou pra trás. a maleta. Tá dando pra me ver certinho? Tá, só a Será que é melhor assim? tá um pouco ruim, assim, a conexão. Tá meio Tá. embaçado. Tá, peraí, então. Eu acho que eu vou no outro quarto, porque eu acho que talvez pega melhor. Vai me falando aí como que tá. Tá bom. Porque aqui tá mais Enquanto próximo Ana vem pro quarto. do roteador. Tá. Esse aqui. Gente, enquanto a Ana tá indo pro outro quarto, eu deixei as lives. Eu deixei a live salva e eu fiz a votação e deu pra gente fazer as lives depois das 9. Ou seja, não é tão cedo nem muito tarde. E aí eu tenho deixado a live salva para vocês conseguirem ver depois. Mas eu não tenho visto muitas pessoas que votaram depois das 9 participando da live. Então talvez durante essa semana Melhorou, Ana? Melhorou? Tá. Obrigada. Talvez durante essa semana eu mude algum horário para poder ficar melhor, tá? Pra gente conseguir conversar melhor. E para pessoas que votaram um pouquinho mais cedo conseguirem participar também, já que o pessoal que votou depois das 9 não tá muito participativo, assim. Mas é normal. Ana, me conta uma coisa. Você faz maquiagem... Eu tô meio descabelada, é por causa da chuva, tá? Vocês não reparam. Você faz maquiagem todos os dias? Como que é a sua rotina? Faço, porque assim, eu tenho que acordar bem cedo, fazer rápido minha maquiagem, assim, muito rápido, porque meus filhos acordam muito cedo. Então, assim, às vezes é 5 horas, 5h30, 6 horas, quando acorda tarde é 7h15, 7h30 no máximo, assim. Então tem que ser uma maquiagem muito rápida. As crianças acordam antes delas. As crianças acordam que horas? Então elas acordam esse horário. Então eu tenho que acordar antes delas, porque elas acordam no máximo até às 7. 7 tá todo mundo acordado, já tá uma bagunça, na verdade. Aí você vai pro consultório. O consultório eu vou alguns dias da semana, quando tem atendimento, porque eu sou médica do trabalho, eu fiz perícia médica, então eu trabalhava numa indústria, e aí eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã. Então eu levava a Betina pra escola e depois eu ia pra lá. 7h30 eu ia pra lá. E daí eu não tô mais lá, já faz desde agosto, e aí agora eu faço trabalhos de perícia, assistência técnica, mas eu tô diminuindo bastante, porque agora realmente eu estou no mundo dos investimentos. Até estou estudando para umas provas, umas certificações. Então, por isso que mudou bastante, assim, minha rotina agora. Mas o horário continua porque eles acordam cedo. Então, gente, eu quis convidar a Ana, tá, pra live de hoje. Não tava nada programado, na verdade eu ia fazer a semana de live sozinhas, mas agora já fez Deus e o mundo nessas lives. E eu convidei a Ana, foi minha primeira convidada, porque a gente se encontrou no domingo, e eu já tenho acompanhado um pouco do trabalho dela. Pra quem não conhece, entra no Instagram dela, acho que já deve estar fixado em algum lugar. Isso, Ana Flávia Investimentos. Ana Flávia Investimentos. E ela tem ido, então ela é uma médica, prestem atenção, ela é uma médica, ela ganha relativamente, né, Ana, bem, tem sua estabilidade, blá, 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 mas ela sempre se preocupou com o futuro dela, com o futuro dos filhos, e o dinheiro, ele precisa nos servir. Não nós servirmos ao dinheiro. Então, quando eu penso em dinheiro, eu penso assim, eu não quero ser uma pessoa que só acumule, mas eu quero que o dinheiro me sirva. Então, para quando eu precisar, eu tenho que ter esse dinheiro. Se eu tenho uma emergência, eu preciso que esse dinheiro entre ao meu favor. Se eu quero fazer uma viagem, eu não preciso correr atrás do dinheiro. O dinheiro precisa correr atrás de mim. E isso eu aprendi. E ter o seu patrimônio, né, Gabi? Exatamente. Ter o seu patrimônio para sua família. Exatamente.
Então, eu não sou, gente, adepta à loucura dos bens materiais. Tipo assim, não sou essa pessoa. Acho que a Ana também não, até porque isso vai contra os nossos princípios, né? Sim. Nossos princípios são outros, nossos princípios são tempo, família, colocar Deus em primeiro lugar. Porém, o que muita gente não entende é que o dinheiro, ele precisa nos servir e a gente precisa ser mordomo daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, esse ano de 2019, eu fiz um curso de finanças dentro da igreja, que a igreja tem proporcionado para as pessoas que vão à igreja, e é muito um tabu. Sexo e dinheiro sempre foram tabus dentro da igreja, e eu acho que a gente precisa desmistificar isso. Então, foi maravilhoso esse curso para mim. Eu e o Danilo temos tentado aplicar várias coisas. A questão, tem uma lição que é a questão das dívidas, que a gente vai falar daqui a pouco. É super importante. Então, eu resolvi trazer a Ana aqui, não só porque ela fala de investimentos, nem nada, mas porque eu acredito que pra gente ter uma boa qualidade de vida, a gente precisa construir esse nosso futuro. E para isso a gente precisa tomar alguns passinhos antes para que a nossa vida financeira seja saudável, né, Ana? Muito bom, Gabi, é isso mesmo. Na verdade, todo mundo precisa ter essa organização, porque isso vai trazer saúde mental, saúde para o corpo, até saúde física, porque se você não se organizar, no final do mês você não consegue fazer todos os pagamentos das suas necessidades mais básicas, né? Então é importante mesmo. Eu queria trazer uma mulher, porque eu era muito perdida, eu era super perdida. E aí, o que aconteceu? O Danilo sabia muito, o Danilo sempre foi muito controlado, até eu deixei uma caixinha de perguntas, até esqueci de responder, sobre curiosidades sobre nós dois. E aí, uma pessoa perguntou, quem é o mais controlado? Obviamente, é o Danilo, mas eu me tornei uma pessoa controlada. E eu devo isso ao casamento, assim. Porque melhorou muito a minha visão sobre responsabilidade. Porque quando a gente tá na casa dos nossos pais, a gente não tem muita noção disso. Então foi ótimo pra mim. E hoje eu me preocupo com conta, que o dia que vai vencer, se a gente tem aquele dinheiro, sabe, assim, a organizar. Então se não tem, não dá pra fazer tal coisa, não dá pra fazer aquilo. E não você tem foco, né, Gabi? Não se embolar numa bola de neve e trazer o seu prazer primeiro do que o seu dever. Então eu vou começar, a gente vai começar a live e a gente vai conversando sobre essa saúde financeira e os passos que a gente pode primeiramente tomar. A Ana fez uma live ontem, não sei se ainda vai estar disponível. Que hora você fez? Eu fiz, acho que foi umas 2 da tarde. Então vai estar até as 2 horas de hoje, vai estar disponível, tá? Isso. Então, gente, vamos lá, Ana. O que você tem na sua necessaire? A vida. A minha necessaire é gigante. Olha a necessaire dela, Brasil! Eu vou contar algum detalhe. Quando eu comecei a me maquiar de manhã, eu tinha que ir no banheiro. E aí, pra não acordar as crianças. Aí com 2, eu comecei a ter que fazer a maquiagem na sala, no lavabo, pra não acordar as 2 crianças. Por causa que é apartamento, então ficava muito perto. Então eu coloquei tudo nessa necessaire, só não coube a minha aguinha micelar, maquilante. Muito bom. Muito bom, gente. A água micelar serve tanto pra você tirar a maquiagem quanto pra fazer. Tipo, ele já é um tônico, ele já limpa a pele, ele já deixa preparada pra você receber. Já pode comer. É ótimo. É pra fazer primeiro esse, Gabi? Pode ser, pode limpar a sua pele. Eu vou pegar o meu também, peraí. Gente, nunca fiz isso ao vivo. Nunca me maquiei pra todo mundo ver. Ô, Gabi, nunca me maquiei pra todo mundo ver. Pois é, né? Desafio aqui. Não, e eu tô pálida mesmo, gente. Hoje eu tô até com umas espinhas querendo sair aqui que come muito doce. Conta uma coisa. Por onde que a gente pode começar a ter uma saúde financeira?
Vamos elencar aqui 3 passos. Não sei, eu não lembro quantos passos você deu lá na live. Ontem a gente estava falando sobre essa questão do medo. Ontem a live, o tema foi medo. Por que as pessoas têm muito medo? E realmente muita gente me fala que tem medo. O medo, ele vem do desconhecido. Sujeira. Eu acabei de lavar meu rosto. Eu não consigo focar. Assim, não, tá mas ótimo. Tudo bem. Tô vendo que você tá... Vocês entenderam, né? E eu lavei o rosto. E aí? Então, e aí o medo faz parte, natural do ser humano, é um sentimento que já está incrustado no nosso cérebro, que é uma questão de defesa. Se você não tiver medo, você pode se colocar numa situação que pode custar a sua vida. Então, o medo faz parte. Mas existe o medo saudável, que é o que faz você observar todas as alternativas e escolher a melhor oportunidade. E existe o medo que vai te trazer, o medo patológico, que vai te trazer uma trava, que você não vai conseguir desenvolver qualquer atividade. Então é isso que a gente estava falando, que o medo de investir legal, mas você não pode deixar ele te travar. E uma das formas de destravar o medo, que daí seria o primeiro passo. Primeiro você tem que saber que você está com medo, então isso já é muito bom, porque tem pessoas que nem pensam que estão com medo, então elas simplesmente não investem. Então depois que ela venceu, ela descobriu que tem o medo, ela identificou o problema, ela consegue dar a primeira tratativa, que é começar a conhecer sobre o assunto e começar a se inteirar e entender melhor o que está acontecendo. Quando a pessoa entende que ela precisa tomar um passo na vida financeira dela, mesmo com medo, ela precisa tomar atitudes que vão levar ela a ter uma segurança financeira mais pra frente. Ou seja, ou guardar ou investir. É isso, seria isso. Alguma coisa ela tem que fazer. Ela tem que sair daquela zona de conforto, Aí tem 2 casos, né? As pessoas que ainda estão na dívida e existem as pessoas que já conseguiram sair de uma dívida, mas elas estão guardam ali no banco, deixam debaixo do colchão, igual antigamente o pessoal falava. Então ele tem que passar essa primeira fase. Ana, vamos achar meio hidratante, gente. Isso, eu vou pro hidratante dos olhos. Aí, ó, a Bia. Tá. Oi, Bia, sua linda. Tá falando que ela teve que sair da zona de conforto dela. Isso é muito bom. Parabéns, Bianca. Muito bom, muito bom. E não é fácil. Eu falo que quem consegue vencer esse primeiro passo, eu acho que é o mais difícil, assim, porque você dar o primeiro passo é muito difícil mesmo, pra quem tá começando, vamos lá. E pra uma pessoa que este ano está com dívidas, e, gente, a gente passou hidratante, tá? E agora, depois do hidratante, Ana, o que você costuma fazer? Aí eu gosto de passar, eu amo o protetor solar, até eu coloquei, eu não costumo fazer isso, falar de produtos, mas esse aqui eu precisei falar, que é o meu protetor solar, que já vem com base, porque eu preciso de coisas rápidas, então eu já passo ele, que ele já vem com aquela textura, e tem uma textura mate, assim, bem legal. Tá, eu acho então, bacana. Gente, a gente tá conversando sobre finanças, falando que a primeira coisa é medo, tá? Depois que você vence esse medo, você sai da sua zona de conforto, e agora a gente tá conversando sobre pessoas que têm dívidas e pessoas que não têm dívidas, tá? Vamos falar sobre as pessoas que têm dívidas, que a maioria dos brasileiros se encontra. Eu até o começo do ano, desse ano, que foi onde a minha vida, no meio, a minha vida financeira já mudou. Mas no começo do ano eu estava com dívidas, algumas dívidas, não é um montante assim, mas isso é legal falar porque as pessoas se identificam muito, acham que é só você, né? As pessoas acham que é só você que tem dívida. Tem um monte de gente. É só você que passa por necessidade, por dificuldade, não é. Então a Ana agora vai falar, a gente tá passando, ela já tá passando a base dela com o protetor, e eu tô passando meu protetor, ela vai falar sobre os primeiros passos que você deve ter para sair das dívidas. Então, as dívidas, realmente tem muita gente que tem, mas isso como é uma coisa constrangedora, eventualmente, as pessoas não falam. Mas tem muita gente que está, por exemplo, com o cartão
devendo uma fortuna. E assim, gente, cartão de crédito é um buraco negro. Tem que tomar muito cuidado, porque os juros, se você olhar lá na fatura, os juros é enorme, altíssimo. Gente, muito legal esse protetor. Ó, vocês estão vendo que legal? O tom da pele fica ótimo. Muito bom, Ana. Gabi, tô adorando fazer isso. Obrigada, tô adorando aqui a oportunidade. Então, e isso é muito sério. As pessoas se afundam muito no cartão, porque realmente... E é juros altos, né, Ana? Juros muito juro. Então, a primeira coisa, você tem que fechar a torneira, parar de gastar. Então, assim, você tem que gastar menos do que você ganha. Ah, mas eu não ganho nem para pagar as contas. Então, dá um jeito de diminuir suas contas, diminui o aluguel, diminui o que você está comprando, dá um jeito de diminuir e fechar a torneira mesmo. Ó, gente, a Ana, ela falou uma coisa na live que eu achei sensacional. Às vezes um médico, né, gente, a gente pensa que, o cara... Tem médicos muito... Assim, vou falar da sua classe, amiga. Que são arrogantes e não falam. Ela falou na live que se precisar diminuir a questão, eu compro tal carne, eu preciso diminuir o meu gasto. Mas compro uma carne mais barata. Mas E assim, você vai comprar um vestido. Em vez de comprar um vestido de 2x, compra um vestido de X, metade do preço. Vai tudo que você fizer, você tem que parar e pensar. Por exemplo, você ganha e fala, eu vou mudar de casa, vou comprar um carro novo. Não, fica com o seu velhinho mais um ano, fica naquela casa mais um tempo, paga aluguel um tempo, em vez de você gastar tudo para ficar pagando aquela prestação enorme, depois você compra no cartão de crédito e vai gastar mais, né? Tipo assim. Então, o primeiro passo é a gente diminuir os gastos. Da dívida. Diminuir não, tem que zerar. Se você tá com dívida, você tem que zerar totalmente o que todas as suas contas você tem que diminuir e zerar, porque se você continuar fazendo gasto, pode ver, fala assim, essa semana eu não vou comprar nada, você vai ver que você vai acabar comprando, por exemplo, um mínimo ali para comer, mas você consegue ficar sem, você sobrevive, porque a gente tem bastante coisa. Você vê, você não precisa comprar toda semana sapato, roupa, bolsa, entendeu? E é isso que vai os gastos. Nem todo mês. Ou compra, um mês eu vou comprar um sapato, outro mês eu vou comprar bolsa, outro mês eu vou comprar brinco, um acessório, enfim. Sabe, dá uma organizada, porque daí é muito pessoal de cada um, né? Cada um tem as suas necessidades. Sim. E, então, primeira coisa, diminui o gasto, fecha a torneira. Depois, você precisa renegociar essa dívida. Porque se você não renegociar, ela vai ficar crescendo muito. Por exemplo, essa questão do cartão de crédito. Então, às vezes, pegar um financiamento, principalmente agora que as taxas de juros estão menores, você vai financiar um dinheiro, às vezes compensa mais, ou eventualmente até pegar emprestado, mas só se você tiver esse plano de quantos meses você vai ter que economizar para saber quanto tempo que você vai pagar. Na live, o exemplo era uma moça que estava devendo 10 mil no cartão de crédito. É muito dinheiro. Então, assim, muito complicado. Tá. E agora você vai para qual passo? Pó. O pó? Eu acho, vamos fazer o seguinte, eu vou te falar. Vai pro corretivo primeiro. Você tem? O corretivo, tenho, tá aqui. Então vamos lá. Eu tenho nessas manchinhas, né? Só um pouquinho, né? Pontinhos pontuais. Tá? Peraí. Pontinho no olho. Eu preciso aprender a me organizar para sobrar algum dinheiro para comprar essas coisinhas. Eu acabo gastando com produtos e quase não compro para mim, sapato ou roupa. Eu ouvi um áudio no Telegram de uma pessoa que eu sigo, muito bom, porque na verdade ele fala sobre desenvolvimento pessoal e aí ele abarca tudo. E aí, Ana, ele fala sobre se você não tem dívidas, no caso da Bianca, ela não tem dívidas. Mas ele fala que você precisa anotar tudo o que você gasta, e tudo que entra e tudo que sai, e determinar valores exatos. Por exemplo, Bia, pra você, eu vou gastar R$500 todos os meses com produtos, porque é o meu trabalho, eu preciso repor, eu preciso comprar coisas novas. Mas 250... ele falou isso em relação ao casal, né? Era um áudio sobre um casal, sobre você prosperar financeiramente como casal, mas cabe a você.
E aí ele falava assim, vocês têm que estabelecer, às vezes os dois ganham. Vocês têm que estabelecer, então, qual o valor pode ficar legal pra vocês dois. Então, tipo assim, esse é o dinheiro que só o Danilo vai gastar com coisas pra ele. Ou esse é um dinheiro, 200, 300 reais que a Gabi vai gastar. Ela não precisa me falar, ela não precisa me contar o que ela fez com esse dinheiro, mas esse dinheiro vai ser reservado pra ela, só pra ela fazer isso. Então, Bia, talvez pra você seja legal estabelecer, né, Ana, um valor. Na verdade é assim, porque acontece isso com muita gente, porque, por exemplo, é difícil você explicar pro marido que você precisa ir no salão, fazer a mão, fazer o cabelo, fazer o pé, depilar, sobrancelha, é um monte de coisa que a gente tem pra fazer, e o homem não. Então, é importante, dentro dos gastos, quando você vai fazer essa organização, você pode até ontem a gente falou disso, usar um aplicativo, ou você mesmo vai fazer essas anotações, um plano, Ana, enfim, só uma você tem dica, que... Antes de você terminar. Tem que puxar mais. Gosto de dar uma puxadinha aqui, porque percebe que levanta o olhar, Pera aí, que faltou puxar, levantar o olhar. Ai, que legal, gente, isso. Então, e aí você, até aqui? Dá uma puxadinha assim, só com o resto de produto. Só pra dar uma levantadinha assim no seu olhar. Tá. Então, esse planilhado, você vai colocar os gastos essenciais. Você tem que colocar também o 20% que é o pague-se primeiro, que é o que você vai guardar para investir. E daí você tem que tirar também um valor que é para esse extras. Então, por exemplo, é o valor que você vai usar para passear. Então, esse mês eu tenho esse tanto, então dá para eu ir jantar 4 vezes na semana. Não, eu só tenho esse tanto, então eu vou jantar só 2 vezes na semana, ou 1 vez na semana a gente vai jantar fora. Porque esse extras é o que você tem que ter esse valor fechado e não deixar ele solto. O maior problema é deixar esse dinheiro solto. Ideia aqui. A gente podia fazer uma próxima live, já que a gente tem muitas mulheres que me assistem, e você também, que seu foco é mais mulheres. O Insta da Ana é focado para investimentos de mulheres. A gente pode tentar trazer uma planilha para vocês de uns R$1.500 e colocar alguns gastos e algumas prioridades do essencial e do supérfluo para vocês verem e fazerem a live com a gente. O que você acha? Bom, é legal porque na prática, né? Fica mais fácil para você. Uma pergunta aqui. Você passou na parte de cima? Passei agora que eu vi você passando. Passar, tá? Sempre neutraliza olheira a parte de baixo e neutraliza olheira na parte de cima. Porque por mais que essa parte não seja tão escura quanto a parte de baixo, se você deixa elas muito diferentes, depois ela fica esquisita, tá? Sim. Tá. Ana, nossa, ótima dica. Ana, e no nosso caso, estamos voltando com a nossa floricultura. Primeiro pago as dívidas ou abro empresa? Bom, eu ouvi que deve se pagar dívidas. Qual é a sua opinião? Deixa eu ver. Estamos voltando primeiro pagar as dívidas ou o quê? Ou abro empresa. Olha, as dívidas, se elas forem pagas primeiro, é melhor. Porque, assim, dívida tem juros. E a empresa, na verdade, ela vai demorar um tempo para ela conseguir andar. Então, teoricamente, o ideal seria primeiro pagar as dívidas. O problema é assim, se você não tem outra forma de ganho que não seja essa que você vai abrir, aí você teria que abrir para poder pagar as dívidas. Mas o duro é que, assim, geralmente quando você abre uma empresa, 70% das empresas em curto prazo acabam fechando, por quê? Justamente pela falta desse planejamento, porque tem época que anda melhor, tem época que anda mais devagar, aí vai de todo esse planejamento, essa estrutura, né? Se você já tá vindo bem, já tá no ramo, então talvez... Pode ser que abrir a melhor oportunidade. Talvez, assim, eu sou muito leiga, tá, gente? Mas pelo que eu tenho estudado, pague as dívidas. E, assim, se você já tem um trabalho, se é um sonho ou se é um projeto, a empresa,
continue nesse trabalho, continue ganhando, faça uma renda extra e foque em pagar as dívidas para você conseguir abrir a empresa, né? Porque assim, senão, imagina, você vai ter as dívidas que você já tinha, mais as dívidas da empresa. Então, assim, começa a ser um buraco sem uma bola de neve. A gente fala que é um ciclo muito ruim, né? Ana, e aí fica mais difícil. Você tem esses fixadores de maquiagem? Vou comprar. Então é uma dica aí, porque a Ana trabalha... Que marca que é a sua? Essa aqui é Mário Badesco. Esse aqui é ganhado. É importadinho da Free, esse aqui. Mas, gente, tem muitas. Tem uma marca que chama Dala. Depois eu posso tentar fazer uma live com vocês, às vezes num lojão, assim, que tem um lugar aqui em Maringá que parece 25 de março. E comprar algumas coisas dessas. É bem baratinho, Ana, e eu achei muito boa. É uma dica, gente, pra Ana, que fica o dia todo fora. Pra manter. Pra durar mais. Então, eu vou rifo bastante. Vai dar uma molhada e eu vou esperar isso aqui secar. Enquanto isso, a Ana vai responder. Eu estou querendo casar. Como se organizar? Bianca, pra casar, hoje em dia, você tem que fazer um planejamento de quanto que você vai precisar, né? Primeira coisa. Mais ou menos o número de convidados. Onde que você vai querer fazer a sua festa, o que você vai servir, a época, porque a gente sabe que quando você casa no final do ano ou em maio é muito mais caro. Então, por exemplo, eu casei em agosto, em agosto é mais em conta, foi uma festa linda, mas a gente consegue economizar, tá? E aí, enfim, você vai ter que ver todos esses detalhes para saber o montante que você precisa. E aí você vai começar a fazer o seu planejamento. Importante pensar assim, que quanto que você precisa chegar a alcançar e quanto que você tem sobrando. Só que se eu fosse você, eu não tiraria tudo do que te sobra para casar. Porque assim, se você não começar a investir agora, você vai perder o fator tempo. E o tempo não volta. É muito importante que ela ainda é solteira. Sim. Os dois, né? Ainda não estão com contas fixas juntos. Porque o que eu senti dificuldade foi que eu fui entrar nessa onda de investir, pensar, estudar. Eu já havia casado, Bia. Então, eu não me ligava. Você guarda menos, parece. Eu me ligava nessas coisas quando eu namorava. Mas, se vocês ainda, por exemplo, têm 2 anos para se planejar para casar. Aproveita. Vamos aproveitar, vamos guardar dinheiro para casar, vamos diminuir os nossos gastos, que é supérfluo. Quando eu noivei, eu foquei muito, eu não saía, eu recusava convite, eu isso, eu aquilo, e focar para vocês, mesmo que seja uma quantia muito pequena, para colocar em investimentos, porque isso daí já vai gerar um hábito na vida de vocês, e quando vocês casarem, isso vai ser muito natural. Unir as contas quando noiva. Aí, assim, é uma possibilidade, mas acho que no momento ainda não faz tanta necessidade, né? Porque, assim, vocês já estão organizados e já estão com as metas. Quero me organizar para casar o ano que vem, para casar em 2021, parabéns. Então, e outra coisa que eu acho importante é assim, gente, as pessoas têm que ter limite. Então, por exemplo, você pode escolher uma flor colorida, amarela, mas é super difícil de achar, vai ser muito mais caro. Se você colocar uma folhagem verde, o pessoal que faz uma decoração bem moderna, pode ser só verde, não precisa gastar com flor. O meu casamento foi principalmente folhagens e ficou lindíssimo. O salão, você pode escolher um salão mais em conta. Sabendo que economizar, né, Ana? O buffet, existem buffets que são muito bons, mas mas por causa da marca você vai acabar pagando mais. Você pode pegar um salão, um buffet mais em conta, que seja bom, igual a gente serviu uma comida que ficou excelente, todo mundo amou, mas não foi o buffet mais famosinho da hora. Por quê? Porque daí eu só ia pagar na marca e não faz sentido. Isso não te acrescenta. Então, assim, tudo você vai ter que selecionar. O seu vestido de noiva, você pode comprar um pronto, lindo, maravilhoso, primeiro aluguel, ou você pode querer viajar para os Estados Unidos para comprar um novo, entendeu? Então, assim, você tem que fazer toda essa avaliação de onde você conseguir economizar, você vai economizar.
E não vai ser dolorido para você, por quê? Porque você sabe que isso vai ser pro teu futuro. Então vale muito a pena. E outra coisa, viu, gente? Depois que casa, é uma loucura. Porque assim, ó, você vai ter casa. Então, assim, gente, isso aí, aluguel, se você não tá preparado, se você não se... Eu sofri, assim, eu não vou mentir, eu sofri. Nessa parte eu tava despreparada. Foi um baque, assim, tipo, grande. Eu sabia que eu ia ter que abrir mão de várias coisas, sabe? Mas eu não sabia que no começo ia ser tão difícil, penoso, que sabe, assim, foi um esforço muito grande pra gente conseguir adequar as contas com aquilo que... Ana, pode passar. A Ana tá passando. Eu passei um translúcido. Eu gosto do translúcido porque eu já dei uma cobertura com. Eu já dei uma cobertura com a base, gente. Então eu não passo o compacto. Mas a Ana tá passando o compacto. Pode passar, ela tá usando um da MAC, é muito bom. Inclusive, eu posso ensinar pra vocês a como fazer uma make só com pó. Esse pó é ótimo, tem uma ótima cobertura. Voltando, então, quando você casa, é uma mudança muito grande Oi, Mari! É uma mudança muito grande nos seus pensamentos, nas prioridades. Então, aquele dinheiro que você acha que você vai gastar com você, de repente, o mês não fechou e você não pode gastar com você. Você tem que ter essa maturidade. Você tem que, por isso que começar a se planejar, por isso que estudar sobre finanças, por isso que anotar tudo que gasta, tudo que vem, tudo que... Muito antes, quanto antes a gente começar isso, melhor. Porque você vai evitar sofrimentos. Hoje, o índice mais alto de separação no Brasil é por causa de dinheiro. É por causa de dinheiro, gente. E não venham me falar, não sejam hipócritas de falar que dinheiro não é importante. Dinheiro é importante. Dinheiro não é o principal. Mas dinheiro é o meio. É o meio com que você vai conquistar as suas coisas, comprar as suas coisas, manter a sua casa. Se você tiver filho, planejar o futuro deles. Então, quanto antes você começar a fazer essa reserva financeira, você ter saúde financeira, isso, na verdade, se tornar um hábito. Isso é maturidade. Porque é mais difícil. Hoje eu ainda peno em fazer anotação, tipo, esse dia eu gastei tal coisa. Tipo, se eu for no mercado hoje comprar R$20, preciso. Mas tem que anotar, Gabi. Preciso anotar. Tem que anotar. Eu estou passando por esse processo ainda. Eu não vou te falar que eu sou expert, que tudo que eu faço, mas eu sei o quanto isso é importante. Eu tô no caminho. O Danilo já faz isso. A gente já tem um controle financeiro em relação a cartão de crédito, pode até tanto. Na verdade, a gente põe cartão de crédito, gente, para questões mais assim. Como eu e Danilo somos autônomos, às vezes o dinheiro não entrou, mas está para entrar. E aí eu preciso usar aquele cartão. Então eu uso. Ou semana passada mesmo a gente fez uma planilha dos nossos gastos. E o que mais tinha em cartão era investimentos em relação à nossa profissão. Então, por exemplo, um curso, uma pós é muito caro. Isso é legal. Isso pode. Mas isso é legal. Isso pode. Isso pode, porque isso você está investindo em você. Sim. Então, para você ganhar mais. O Danilo está pagando uma pós. Então, eu fui percebendo, nossa, amor, o que tem mais no cartão até o ano que vem, ou seja, parcelamos em mais vezes, são coisas que são essenciais. É essencial para o meu estudo, é essencial para a minha profissão. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu não tô gastando, tipo, fiquei com vontade de comprar uma bolsa e tô comprando. Isso. As coisas. E hoje em dia também, eu vejo muito, o pessoal tem que dizer, eu aprendi a fazer isso, desenvolver o que a Gabi falou, a maturidade. Porque assim, nós somos mulheres que precisamos estar presentes pro nosso papel. Então, o nosso papel não é ficar igual uma criancinha mimada. Eu quero uma coisa nova, eu quero isso novo. Meu marido não me deu isso. Meu marido, a vida é feita de não. Isso.
Isso. E também assim, eu pareço aquela Cinderela encantada, porque igual a Bianca que falou que vai casar. Então, Bianca, isso é muito legal que você está fazendo, tá de parabéns, porque a maioria das mulheres não fazem isso, ficam naquela imaturidade de falar assim, mas eu não vou comer peixe tal, eu quero salmão, eu quero filé, eu quero não sei o quê. Sabe assim, do tipo, de ficar pegando em coisa pequena e, o meu marido não deixou eu viajar na lua de mel pra não sei aonde. Gente, vai num lugar mais em conta, faz uma viagem. O mais importante você já tem, que é o marido. Né? É você poder mesmo noivar e ter essa oportunidade de estar casando com uma pessoa do bem, né? Isso aí já é o principal. Esse é o principal. E as pessoas ficam assim iludidas. Eu vejo muito. Pessoas não assim. São mulheres que na verdade são meninas. Isso que diferencia as meninas das mulheres. As mulheres são maduras, elas têm essa noção. Isso mesmo. Isso tem que inspirar a gente. Ontem eu falei isso na live. Que a gente tem que conviver com esse tipo de ambiente para você ficar assim. O seu mundo vai se tornar mais maduro. Gente, isso muda a vida. Você estar acompanhado de pessoas que têm o mesmo foco. Cara, não adianta ser. Tudo bem, você pode ter aquele amigo que você vê eventualmente, que não tem mais ou menos. Ana, pode ser esse, pode ser. Aí, Ana, você vai fazer, um zigue-zague e esfumar, tá? Sempre coloca assim, e depois dá uma batidinha pra tirar o excesso. Então, a questão de você se juntar a pessoas que querem os mesmos objetivos ou que já alcançaram coisas que você quer alcançar, gente, isso é muito importante. Sim. Mudou a minha vida. Assim, você vai ter que fazer escolhas, entendeu? Você vai ter que deixar de lado pessoas, é igual na vida cristã. Se você não consegue alcançar algo, se você tem dificuldade, se você cai em determinada área, só que você tem pessoas que te ajudam a cair nessa área, sai fora. Sai fora. Sim. Se você tem amigos, se você tem amigos que te inspiram, eu tenho várias mulheres que me inspiram, posso falar várias aqui. Eu tenho a Bruna, que é uma empresária maravilhosa, que é a minha parceira de roupas. Eu tenho a Ana, que me inspira hoje em dia nas finanças. Eu tenho a Cirlei, que é a dona da Marbô, que me inspira demais em empreender, em ser alguém. Tem pessoas até na internet que nos inspiram. Então, se você começa a consumir esse conteúdo, é isso que você se torna isso que você vai atrair pra sua vida. Agora, se você continua nas mesmas coisas, baladinha de final de semana, não tô falando que isso é errado. Isso. Tô falando que você não pode se divertir. Eu tô falando que existe uma dose. Se você tem um objetivo lá, existe sacrifício que você vai ter que fazer agora. Foco, né? E uma vez eu li assim, que se você é a pessoa mais inteligente, quando você tá numa mesa, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você tá na mesa errada. Porque você sempre tem que estar tentando aprender, evoluir, crescer. E é isso mesmo. Eu não tô vendo blush na sua cara. Quer mais? Vou passar mais, gente. Vem até aqui, mais ou menos. Vou passar um mais fortinho. Vamos ver se aparece melhor. Também, né, eu devia ter colocado uma luzinha mais em cima, mas acho que aqui vai aparecer. Tá. E isso é muito legal, né? A gente poder estar falando disso, essa oportunidade. Eu não comentei com a Gabi, mas eu comecei a vir para essa área dos investimentos, porque na verdade parece que eu comecei agora, mas não, desde melhorou. Ana, quando você tiver esse que eu passei, ele é mais marronzinho, tá vendo? É mais pro contorno. Pode. Aí esse que você tá passando é um rosadinho. Concentra ele mais aqui, na maçã. Aqui, Faz assim, pra mim. Carinha de metida. Isso, mais aqui. O rosinha mais aqui. E o outro vai esfumando mais pra cá. Eu tô sem o meu rosadinho. Então eu não vou rosinha aqui na maçã. Isso mesmo. E o outro você vai fazer um... Você vai fazer um degradê, né? Você pega
o mais escurinho, começa sempre aplicando da têmpora pra cá, porque daí você não aplica muito produto, não tem perigo de manchar aqui. Então começa daqui e aí vem descendo com excesso de produto até você encontrar o blush rosa. Agora eu fiquei rosadinha. Isso. Agora, Ana, qual é o segundo... O que você faz? Você passa rímel? Passa delineador? Sim. Passa! Isso. Gente, ela passa delineador! Que babado! Eu gosto muito de delineador, gente. Desde quando eu fazia balé. Então, que eu tava falando que eu comecei desde 2007. Eu já tô no mundo de investimentos. Eu comecei a investir, que foi quando eu comecei a ganhar dinheiro meu, comecei a trabalhar, e aí eu falei, pai, pode deixar que eu vou pagar minhas contas, só se eu precisar, que aí eu vou precisar que você coloque algum dinheiro para mim. Mas graças a Deus, não deu 6 meses, daí eu comecei, que eu me formei, né, final de 2006, aí em 2007 já comecei a trabalhar e já comecei a investir, porque eu aprendi que se eu não tivesse isso, eu ia ter que ficar trabalhando a vida inteira. Então a ideia é que o dinheiro trabalhe para mim. Lógico que nesse meio tempo muita coisa aconteceu, eu acabei parando um pouco uma época, mas assim, é uma área que me encanta muito, assim, então muito legal. Eu fico muito feliz. Ana, só pra gente reformular para quem chegou meio de paraquedas. A nossa live é sobre maquiagem e investimentos. Gente, vamos ver se a Ana sabe fazer isso. Ah lá, ela tá puxando. Olha, dá uma puxadinha, gente. Até que sim, hein? A live é sobre investimento, sobre, na verdade, saúde financeira, tá? E a primeira coisa que você tem que fazer é quitar as suas dívidas. Se você tem dívidas, você precisa quitar as suas dívidas. Depois você precisa começar a guardar esse dinheiro, um tanto por mês. E você também precisa organizar os seus gastos no sentido... Isso vai para guardar, isso vai para investir, isso vai para mim, porque também é importante a gente investir na nossa saúde, tanto emocional, quanto psíquica, quanto... Pré-lazer. Tem gente que fala balde, tem gente que fala gaveta, monte, enfim, né, é sua parte pro lazer. Exatamente. Então a gente está falando sobre isso. E aí, Ana, como a gente pode começar a investir? Qual seria o primeiro passo? Daí a parte prática, né? Depois que você venceu o medo, você venceu a dúvida mesmo. Gente, eu sempre uso esse cotonete para dar aquela Ana, finalizadinha para você, perfeita. Tá? Se você tiver um pincel língua de gato, é o nome? Ele é um pincel... Qual que é o língua de gato? Ele é um pincelzinho com umas cerdas... Ela tem umas cerdas redondas assim, mas as cerdas são sintéticas. Deixa eu ver se você tem ele. Não é esse, né? Não, esse é bem... Esse é pra fazer delineado mesmo. Você diz pra dar mais esfomeada? É pra você pegar o corretivo... Você pode pegar o corretivo e dar um acabamento assim, ó. É mais ou menos aquele que parece uma escovinha? É mais ou menos esse. Não é esse ainda, mas pode ser. Você pega o corretivo. Sim, pra não ficar aqui, não trocar a cor, né, aqui. Isso, daí você passa como se fosse uma linha reta assim, ó. Você vai passar ele assim. Isso, pra dar mais acabamento pro seu delineado. Tá. Isso. Peraí que eu não tô enxergando, gente. É difícil? Não é fácil esse negócio de maquiagem, gente. Parece fácil, mas não é fácil, não. Então, Ana... E aí a primeira coisa que você já venceu o medo, você decidiu, você tem que abrir sua conta. Porque assim, o abrir sua conta é o começo de tudo. Porque é quando você vai parar de deixar o dinheiro lá no banco, que não faz nada, fica lá na conta corrente, ou fica na poupança, que a previsão até pro final do ano que vem, no próximo já é começar a ter juros reais negativos. Então o que vai acontecer? Você coloca 100, vai tirar... sei lá, 900, 800, nem tanto, mas vai tirar
980, por exemplo, né? Você vai começar a perder dinheiro. Isso em um grande volume vai perder bastante. Então, não pode acontecer. Isso é uma mudança na mentalidade dos brasileiros que vai acontecer. Ana, que a gente fala sobre isso, sobre a questão. Hoje eu já entendo o porquê os bancos querem que você coloque o dinheiro lá. A gente entende. Mas... Porque assim, quando você deixava o dinheiro no banco, os juros a nossa taxa de juros. O que é taxa de juros? É a taxa de quanto que o dinheiro vai render. A taxa de juros, ela estava muito alta. Então, teve época que chegou até 20, agora ela está em 5. E a inflação, ela está em torno de uns 3, fechou agora, se não me engano, 2,40 e poucos. Então, assim, perto de 3. Quando você tem uma taxa de juros alta, o que acontece? O dinheiro, se ele fica lá parado, ele acaba tendo um rendimento melhor do que se você fizer alguma outra coisa com ele, acaba sendo mais arriscado. Então, você deixa ele lá na poupança, ele vai render melhor. Só que, hoje em dia, como a poupança rende 70% dessa taxa, 5%, faz a conta, não dá quase nada. Então, se você pegar esse rendimento e colocar a inflação, você vai ter um rendimento muito pequenininho. E conforme está baixando mais a taxa de juros, mais ainda vai ser, essa quantidade vai diminuir cada vez mais, na verdade. Então, por isso que quando a gente tem taxas de juros baixas, você não compensa investir em outras coisas. Então, por exemplo, você vai ter que ser sócio de uma empresa, comprar ações, você vai ter que entrar num fundo de investimentos, que vai ter ali um gestor que saiba investir para você. A liquidez da poupança não é boa. Não, a liquidez da poupança é ótima. A liquidez é como que você consegue tirar da poupança. É a facilidade. Você consegue tirar rápido. Seria tipo assim, eu vou tirar esse dinheiro agora. Isso, então, você consegue. Se você precisa tirar um dinheiro, deixa algo na poupança. Só que assim, eu acho que o que a Bianca quis dizer, eu entendi. É porque assim, a poupança, você coloca o seu dinheiro hoje. Para ela te dar um rendimento, você tem que deixar lá 30 dias. Aí ela vai começar a render. Agora, por exemplo, se você investir no Tesouro, que é a mesma segurança da poupança, no sentido de que tem que esperar o aniversário, não é no mesmo dia, exatamente, Foi o que a gente tá falando, isso mesmo, Bianca. Perfeito, porque assim, a liquidez seria 30 dias pelo menos que você tem que esperar. Agora, se você colocar no Tesouro, ele vai render a gente fala D0, ele começa a render já nos primeiros dias, já começa a render. E esse é um lugar legal, Bianca, para você que falou que vai casar, colocar a sua reserva de emergência. Então, por exemplo, quanto você precisa para passar um mês? R$1.000. Então, você coloca de 3 a 6 vezes esse R$1.000. Então, você vai colocar 3 a 6 mil nessa reserva financeira. Reserva de emergência. Que é o quê? Por exemplo, se você não está mais trabalhando, ou se você ficar doente, enfim, alguma emergência. Por isso que chama reserva de emergência. E aí você deixa esse dinheiro lá de 3 a 6 vezes, depende da facilidade que você tem de voltar ao trabalho. Isso. E aí você coloca, por exemplo, no Tesouro Direto, Tesouro Selic, enfim, aí tem vários tipos, né? Acaba ficando mais Bianca, vai o quanto antes isso, porque eu ainda, por exemplo, não consegui chegar nisso, entendeu? E como autônomo, a gente precisa mais, gente, porque tem mês que vem cliente, tem mês que não vem, né? O médico também é assim, tem mês que vem, tem mês que não vem. Aí, assim, você vai ter que fazer essa conta de quanto que você acha necessário, mas pelo menos de 3 a 6 vezes. Porque menos que isso é bem temerário mesmo, sabe? E outra, a gente nunca sabe quando que, infelizmente, pode dar algum problema, né? Então você tem que estar preparado. Eu posso falar uma coisa? Por favor. Gente... O que eu fiz aqui? Tá bom? Tá indo certo? Tá indo, Ana, tá indo. A gente precisa melhorar esse delineado. Eu falo que esse cantinho é difícil. Então, eu passo bastante, hoje como a gente tá conversando muito, eu passo bastante máscara de cílios, vocês estão vendo? Eu passei uma, fui botar o olho, passei de novo, fui botar o olho, passei, esperei secar, fui de novo, botar o olho. E quando eu quero esse olhar mais vivo,
Eu passo várias vezes, vocês estão vendo, né? Ó o tamanho que fica. Nossa, ficou lindo, parece postiço. Parece postiço. E aí eu passo embaixo também um pouquinho, que ele também ajuda a dar essa sensação de que meu olho tá mais vivo, tá, sabe assim, tá realmente acordado. E ó, eu já ensinei ontem na live, é sempre zigue-zague, sobe e curva. Zigue-zague, sobe, zigue-zague, sobe, curva. Ó, traciona, na verdade, ó, Ana. Você faz um zigue-zague, aí você sobe, e aí aqui, quando você tá com ele bem na ponta, você curva ele pra baixo. E daí ele faz essa... Faz de novo, não entendi. Ó, muita informação. Zigue-zague. Tá aberto. Foi até a pontinha e dá uma tracionada nele, que daí ele vai curvar. Ah, só na ponta. Isso. Nossa, que legal, Gabi. Dá uma melhorada, né? Dá uma super melhorada. Dá, muito legal. Gente, Ana, você tem um lápis branco aí? Branco? É, eu não branco. gosto de lápis branco. Nude, assim, eu não tenho. Eu preciso comprar, porque o meu acabou. Então, gente, pra profissão da Ana, por ela precisar sempre estar linda, maravilhosa, chique, chiquérrima, eu aconselho vocês a usarem um lápis branco dentro da linha d'água, e principalmente para pessoas que têm olhos pequenos. Eu venho aqui, ó. Ele aumenta, né? E ele dá uma aumentada, você colocar bem na linha d'água, tá? É na linha d'água. Olha a diferença de um olho pro outro. Nossa, ficou lindo. Tá vendo? Ficou chique, né? Fica muito lindo. elegante. O lápis branco, ele dá uma elegância. Eu passei o preto, achei que ficou mais bonito. Tem muita gente que usa o preto, gente, no dia a dia. Não usa o preto. O preto, ele vai fechar muito o seu olhar. Ele vai trazer uma coisa muito pesada. Se você gosta, usa durante a noite. Né? Vai sair. Eu passei, Gabi, e agora? Você passou. Ah, você passou, Ana? Tô ensinando. Passei, nem percebi. Tá. Eu vou tirar, gente. Deixa ele aí, mas essa semana, tarefa: comprar um lápis nude, tá bom? Que marca que você usa? Esse aqui é da Maybelline. Mas tem várias marcas. Eu tenho um que eu uso nas clientes que ele aumenta o olhar, né? Mas você não acha que fica muito grande pra mim ou fica bonito? Não, fica bonito. Dá pra você fazer o seguinte, Ana. Pra não ficar muito grande, já que você tem um olho grande, coloca o da linha d'água. Você coloca a linha d'água dentro. Se for E aí você vai pegar um lápis marrom, não preto. Você vai... marrom. Você vai aplicar só no cantinho e aí você vai pegar um lápis bem pequenininho e vai dar uma esfumada nele. No marrom, não vai passar né? em tudo. Por quê? Porque você tem que ir trazendo só o que sobra você vai trazendo só o que sobra do produto pra cá, senão vai ficar muito preto ou muito marrom. Tá. Então você vai aplicar o marrom aqui por fora, por dar fora. uma secadinha, pega um pincelzinho bem pequeno e vai esfumando, esfuma esse canto externo e depois vem jogando só a sujeirinha pra dentro. Tá? E Ana, o que você usa na boca? Na boca eu gosto de batom nude. Batom, não gloss nem lip tint. A Ana também é do batom. Então, às vezes eu passo o gloss. O problema do gloss, que eu acho, é que ele sai muito rápido. Acho que eu falo muito. Não, ele sai rápido e se você fica criança, ele vai tudo na boca, no cabelo, e aí fica ruim. Isso. Eu gosto de passar um nudezinho, assim. Pra quem tem olho pequeno, é melhor o lápis branco? Sim, gente. Pra quem tem olho pequeno, é bem melhor o lápis branco, tá? E aí, ó, eu vou pegar, Ana... Eu gosto de fazer isso porque daí eu já deixo a minha boca mais pigmentada. Então, eu pego de novo ou um algodão ou
ou um algodão. Gente, já vai dar 1 hora de live quase. Um algodão ou um cotonete. E aí eu passo assim, ó. Eu traciono nos lábios, sem tirar a base. Só os lábios. Gente, teve um acidente aqui. Porque você aplicou. Nossa, que legal isso, Gabi. Adorei. Se você aplicou tanto produto que a sua boca ficou branca, daí por isso que você já põe o batom. Mas se você quiser, só você vem com a sua água micelar e passa assim, ó, e ele já. Nossa, amei. E traciona. E saiu super, super com produto mesmo. Isso, e aí você já fica com a boca natural, entendeu? Se você não fizer o nada, usar nada, nem precisa. Aí, ó, olha como a minha boca fica bem vermelhinha. Nossa, ficou ótimo. Aí, gente, se ficou você linda. passar batom, passa. Eu vou passar um nudezinho aqui. Eu vou misturar, tá? Tá. Eu gosto de nude porque, tipo, eu sei que eu tô pronta pra qualquer ocasião que eu tiver, sabe? Esse aqui, ele não é tão nude. Ele tem um pouquinho de cor de boca, assim, pra dar uma vida. Pra não ficar tão palidinho, assim. É aquele kinda sexy da MAC. Você acha bom esses da MAC? Você gosta? Você gosta? Amo, tenho, uso nas minhas clientes. É um batom da MAC laranja. Ele é um pouco coral, assim. Ele é bem bonito também. Esse tá lindo que você tá. Qual que é? Então, eu passei primeiro esse, que é um fundo mais branquinho, bem clarinho. E depois eu vim com lindo. que eu apareci na live de ontem, pra dar um pouquinho mais de cor. É esse aqui, ó. É o Hug Me da MAC, que eu já falei que dá pra... Ele dá tanto pra morena, quanto pra mais clarinho. Ana, vamos finalizar então fazendo um resumão, né? Vamos. Do que a gente falou. Então, primeiro, você tem que tirar o medo, você tem que vencer o medo ou o tabu de você não saber o que é investimento. O primeiro passo é você começar a procurar sobre isso, começar a entender, certo? Isso. Sim, perfeito. O segundo passo é, se você tiver dívidas, você quitar todas essas dívidas, né? Sim, renegociar com os fornecedores, fechar a torneira para parar de gastar, renegociar. Isso. E a terceira, e pagar. E a terceira e a última, digamos, porque não vai dar tempo, seria você começar a tanto guardar quanto a fazer uma reserva para começar a investir. É isso? Isso, porque com a reserva é o que vai permitir você ir crescendo os aportes. Lembrando de começar o quanto antes, por causa do tempo, e quanto mais tempo a gente demorar, só vai piorar. Porque assim, daí vem criança, vem outras prioridades, o tempo vai passando, você vai chegando na casa dos 30, 40 anos, começa a ver que você não fez tanto sucesso assim quanto você achou que ia ter. E aí você começa também, às vezes, até a desanimar. Então, assim, começa agora, que você tá animado, tá no começo. Não dá pra acreditar, gente. Não dá pra acreditar que a gente falou 1 hora. Eu achei que a live ia ser, tipo, super rápida. A gente vai fazer o fechamento. Eu vou chamar a Ana de novo. E eu vou fazer o fechamento e a gente conversa sobre isso em outros... Foi muito legal a live. Quem perdeu tá salva, tá? Daqui a pouco tá entrando, tá? Daqui a pouco tá subindo. Eu só vou realmente fazer a Ana de novo pra fechar o que ela tava falando. Mandar um beijo pra vocês, dar um print dessa tela e veja. Gabi, acabou! Foi muito rápido. A gente falou 60 minutos. Não dá pra acreditar. Coloca 2 tagarelas aqui pra falar. Não dá pra Você viu? Eu também, eu levei um susto. Gente, foi muito produtiva a nossa live. Eu vou dar só um encerramento aqui pra Ana falar o que ela tava falando. Eu vou fazer um print da tela pra gente mostrar e postar no Instagram. E quem perdeu a live, gente, a gente falou sobre os 3 primeiros passos pra você começar a investir, tá? Então ela tava falando sobre, dando um resumo do último passo. E a gente vai trazer outros conteúdos assim, porque eu percebo que muitas mulheres precisam. E sigam o Insta da Ana, tá? Ana Falavini Investimentos. Deve estar no meu Stories ainda. E ela ainda tem uma live que vai até as 2 horas hoje.
Então, Ana, o que você estava falando mesmo? Ah, tá. Então, E aí você percebeu que você não fez tanto sucesso assim, chegou nos Isso, 40 anos, 50, 60, sei lá, e você vê que você não, né? Exatamente. Aproveita para começar a investir agora, porque você não sabe quanto tempo que você vai ter e você fica esperando um sucesso que às vezes não vai vir e você fica esperando uma bolada que você vai ganhar e às vezes ela não vem. Então, assim, não fica esperando, já faz agora. Começa, mesmo que for com pouco, faz igual a Gabi, que está separando uma parte importante para autocrescimento, autodesenvolvimento, e investir na carreira dela, para ela conseguir ganhar mais. Para daí quando eu começar a investir. Para você investir mais pesado. E você também é super nova, né, Gabi? Amiga, não adianta. Uma coisa que eu aprendi muito nesse curso de desenvolvimento. Ele fala assim, se você não tem dinheiro para investir agora, ainda não é o tempo. Você tem que crescer mais, pessoal e profissionalmente. Ou seja, então é o processo que eu estou. Eu estou primeiro investindo na minha carreira, em você, nos meus estudos, para que eu consiga alavancar as minhas vendas ou os meus clientes, prospectar a minha profissão para conseguir ganhar mais. E aí eu consigo investir. Não adianta eu querer atropelar as coisas. Porque assim, outro dia eu assisti até uma pessoa falando sobre isso mesmo. Que ela falou assim, se você só tem R$100 para investir, o que acontece? Com R$100, ao longo de, sei lá, um ano, você vai juntar R$1.200. Então, esses R$1.200, ele vai render, onde que você vai colocar? Se você vai colocar, por exemplo, num Tesouro Selic, ele vai render pouco. Então, por que você não pega esse dinheiro e faz um curso para, em vez de você conseguir ganhar e sobrar 100, se você sobrar, por exemplo, 500, aí já começa a ficar um valor maior. Mas, assim, não pode também deixar isso virar uma desculpa para você não investir. Porque se, por exemplo, você só tem 100... vai juntando e eventualmente você vai comprar uma ação, alguma outra coisa então mais arriscada, para não ficar sem fazer nada, né? Até para você começar a entender desse mundo e começar a pensar às vezes em outra oportunidade. Por exemplo, eu vejo a gente que está na área da medicina, você não sabe nada sobre finanças, nada sobre administração. Então, foi muito legal quando eu me formei, eu fiz uma pós em administração em empresas. Eu trabalhei em empresa e eu tive ideia do mundo corporativo, como funciona, metas, prazos, organização, 5S, 4 porquê, tem um monte de coisas que você só aprende na administração. Então, isso é muito legal, você tem que começar a saber sobre esse mundo, que é o mundo dos investimentos em geral, né? Tá. Todo Ana, mundo precisa. então, gente, a gente foi fazendo a maquiagem juntas, tá? Foi muito legal, eu dei algumas dicas pra Ana em relação ao delineado dela, em relação à boca, em relação a como colocar o blush e o contorno. Gostei muito. E eu falei pra ela comprar uma aguinha assim, ó, no final, sempre no final também, você borrifa, pra dar uma segurada, ela vai segurar. E toda vez que você tiver... você percebeu que a sua maquiagem, conforme vai passando o dia, ela vai ficando velha, digamos assim. Dá uma borrifada dessa água que ela dá uma rejuvenescida, ela devolve o brilho, ela devolve todas as características da maquiagem que vão se perdendo ao longo do tempo, tá? É uma dica. Gente, então encerramos a live de hoje. Foi muito legal, né, Ana? Eu amei. Foi. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu, mas foi ótimo. Eu vou tirar um print, Ana, faz uma pose aí, gata. Será que... Acho que não ficou bom, também pode. De novo. Peraí. Tira vários, quem sabe alguma sai menos pior. 1, 2, 3 e... Então é isso, gente. Amanhã eu volto com live. Se você não conhece o canal nem o Instagram da Ana, corre lá pra você ver, principalmente se você é mulher e precisa começar a ter saúde financeira e a investir, tá bom? Eu espero vocês amanhã. E eu vou continuar nos stories, a Ana provavelmente também, né, Ana? Sim. E é isso. Tem mais conteúdo. A gente já teve uma ideia aqui, já surgiu uma ideia, a gente com certeza vai trazer outros assuntos pra vocês.
Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Bianca, todo mundo que participou. Um beijo, tá? Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Obrigada, você também.